O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum e também, particularmente, a nossa paróquia, esse tempo de graça, celebrando nossa padroeira, a Mãe do Senhor, a Senhora do Carmo. Este domingo é muito especial para a Igreja e nos apresenta esta parábola do samaritano. Como compreender essa parábola? Sob uma vertente muito direta. Só se expressa um compromisso com o próximo quem, em primeiro lugar, sabe amar a Deus e escutar a sua voz. Foi isso que nós escutamos na primeira leitura, né? Moisés falou ao povo: ouve a voz do Senhor teu Deus. Quantos de nós, muitas vezes, não escutamos ou fingimos que escutamos realmente a voz de Deus na nossa vida? Se nós realmente escutássemos, e não só escutássemos, mas depois de ter escutado essa voz, e torná-la em nós uma palavra de orientação, uma palavra de direção, nós certamente já estaríamos muito adiantados no caminho de conversão da nossa vida. Não se faz nada também no cristianismo se antes não se
palavra de Deus e a própria palavra de salvação de Jesus Cristo. O grande problema ainda tem sido que nós escutamos da maneira como melhor nos convém, e não segundo a vontade de Deus. Depois de escutar, vem também esta colocação de Moisés. Você escuta em primeiro lugar. Em segundo lugar, observe todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Os mandamentos que nós temos são acompanhados de preceitos. São 613 a partir dos 10, como orientação. 603 orientações e a partir dos 10 mandamentos, não é isso? Então, pela quantidade, nós teríamos uma educação muito completa na nossa vida, muito completa. Escutamos os 10 mandamentos. Como começa o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não há como ter uma experiência verdadeira do próprio Deus, do próprio Cristo, se não for na dimensão do amor. Por isso que a primeira coisa, se eu não amo ao meu Criador, se eu não amo ao meu Redentor, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, e o que são todas as coisas? É muito simples, todas as coisas. Não importa aquilo que você faz como primazia, nada tira a posição, o esplendor, a graça, o amor de Deus. Deus é tudo e criou tudo. Portanto, Deus não aceita que nenhuma coisa, porque Ele criou todas, passe acima da sua própria pessoa. E se nós entendêssemos isso, teríamos uma relação também muito agradável com as coisas materiais, que nós achamos que, olha, conquistei certas coisas, e fazemos daquelas coisas muitas vezes e direcionamos todo o nosso amor para as coisas e não direcionamos o nosso amor para Deus. Então, é muito preocupante muitas vezes a situação que nós vamos criando na nossa vida. Então, nós temos também que aprender que o amor de Deus, ele se manifesta pessoalmente nesta figura do nosso coração. Tanto é que aparece, a necessidade de tirar aquele coração amadurecido, endurecido, ali de certa forma, um coração de pedra, e colocar realmente e sentir realmente um coração de carne. Muitas vezes um coração endurecido não enxerga o outro. E por falar em não enxergar, a parábola do samaritano nos atenta a isso. Estava ali passando, um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Vocês sabem que Jericó é a cidade mais antiga que nós temos notícia, com mais de 5.000 anos. Caiu nas mãos de assaltantes. Hoje cedo, Dom Orlando Brandes falava assim: quantos assaltantes, O que nos rouba a paz, o amor, a confiança, a fé? Quem nos assalta tudo isso? Se não são as coisas que aparentemente são mais atraentes do que o próprio Deus, E esse homem cai na mão de assaltantes, arrancam-lhe tudo, espantam e o deixam quase morto. Arranca tudo, violência, espancamento e a beira da morte. Um homem que não fez nada, um homem que estava apenas a caminho e passa por tudo isso, fica numa situação de quase morto e diz assim: nosso Senhor é muito pedagógico, Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu, ver, cristianismo é ver,
Tantas e tantas vezes Jesus passa e viu a mulher, viu o cego, viu o coxo, viu o endemoniado, viu Lázaro. Jesus vê todas as coisas, os acontecimentos voltados ao homem e à mulher. Seguiu adiante pelo outro lado, se desviou. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. O perigo de fazermos novos caminhos por conta própria e esquecer daquilo que é mais importante: o atendimento, o aproximar-se. Depois que vê, se aproxima, sem ter medo, ir ao encontro, não ir por outro lado, que não seja o atendimento, a misericórdia que se deve sentir pelo outro. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu como os outros dois, ele também viu e sentiu. Então há uma diferença entre ver e sentir. Ver, todos nós vemos. Agora, sentir a dor do outro seria bom. Podemos sair daqui da paróquia, ver pessoas numa situação também de rua. Nós vimos e seguimos por outro lado, para nossas casas. Já é tarde. Tá, mas e sentir compaixão? Não é que você vai resolver totalmente, mas será que você pelo menos sente compaixão pelo outro? De parar um pouco, de olhar, de falar, de pensar que aquela pessoa, há quanto tempo ela não conversa com alguém? Não sei. Quanto tempo uma pessoa fala um simples bom dia? Não sei. Fome? Quanto tempo ela não se alimenta? Também não sei. Mas ela sabe. Então, se deixar guiar pelo impulso do Espírito Santo, quem nos faz sentir compaixão? A não ser o Espírito Santo. Não ter medo das pessoas, porque o outro representa Cristo na nossa vida, né? E o que fez esse samaritano? Vocês lembram, né, que os samaritanos não eram considerados pelos próprios judeus como judeus autênticos, por causa que eles tinham um templo fora de Jerusalém, afastado de Jerusalém. Mas eles também prestavam ali o seu culto ao mesmo Deus dos judeus. Não, na Samaria não, só em Jerusalém. Então, um sacerdote e um levita que vivia em Jerusalém não estão nem aí com aquele que estava quase morto, espancado e violentado. Um que não vivia, que poderia passar pelo caminho e dizer: não é problema meu, eles não me aceitam, eu também não vou aceitar este. Mas ele parou. Então, em meio às diferenças, tomara que nós aprendamos a perceber nas pessoas fora do nosso convívio que elas agem mais rápidos com a misericórdia e a caridade do que nós mesmos. Muito mais livres, rápidos e diretos no amor. Esse samaritano se aproxima, faz curativos, derrama óleo, vinho nas feridas. Quais são as feridas de tantos homens e mulheres que estão aí que nós não conhecemos? Quantos? Né? Alguma vez se aproximamos? Óleo. O óleo cura tudo, não é? Passa um óleo, o cabelo fica mais bonito. Um óleo na pele. O óleo tem, né? Aí a gente lembra da parábola das virgens, né? Faltou o óleo. Aquelas 5 pediram para as outras 5: dá-nos do teu óleo. Faltou o óleo. Quanto tempo falta
nossa vida, né? O óleo da alegria, da compaixão. Colocou o homem em seu próprio animal, levou a uma pensão, cuidou dele. No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou ao dono da pensão. Naquele tempo, ter 2 moedas de prata dava para você viver o ano inteiro sossegado. Às vezes a conta dos nossos auxílios, da nossa misericórdia, então, olha, toma aí um pouquinho de comidinha. Valeu, acabou. 2 moedas de prata, um ano inteiro vivendo bem e do melhor. Este homem deu 2 moedas e ainda fala assim: olha, se faltar, eu tenho que ir um pouco adiante, na volta eu passo aqui, e se faltar eu cubro mais aí. Mas claro que não ia faltar, né? Era um montante para você viver bem um ano, sossegado, curado, alimentado da melhor forma. Então, ser samaritano na vida de alguém nos lembra a nosso Senhor. Jesus vem até nós e nos cura de tudo. Só que ainda nós gostamos de curar as pessoas parcialmente. Um pouquinho hoje, hoje não tem, volta amanhã. E esquecemos que é o imediato da nossa vida. O imediato da nossa vida. Então, não dá para entender de uma outra forma o Evangelho de hoje sem se aproximar, sem ver, sem experimentar, sem se despojar daquilo que você tem e oferecer ao outro. Hoje o Papa também falava que esta palavra do Evangelho, da parábola de hoje, o Papa Leão dizia lá em Castelo Gandolfo hoje, nos comentários da homilia dele, né? Esta é a parábola em que você tem por obrigação de se deixar sentir o amor de Deus e Jesus Cristo em você, para poder atender também ao outro no mesmo amor recebido. Então, primeiro, iniciemos um processo de cura em cada um de nós. Deixa Deus curar. Se sinta curado para também fazer o mesmo. Porque no final das contas, o que estava em jogo aqui? A vida. E nós voltamos para a vida, que é a mais importante, que foi a pergunta de um mestre da lei. Qual foi a pergunta? Qual foi essa pergunta? A vida temporária nós já vimos, né? Mas o que este mestre da lei falou no primeiro versículo do Evangelho de hoje? Mestre, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? A angústia deste homem, né? Fazer o quê? Para o quê? Para receber em herança a vida eterna. A vida eterna, ela é dada, conquistada, dada por Jesus Cristo, que venceu a morte. Mas ninguém conquista a vida eterna. Isso já foi dado por Cristo a cada um de nós. Mas como chegar à vida eterna? Como chegar? Amando a Deus sobre todas as coisas, e ao seu Filho, Jesus Cristo, e ao próximo como a ti mesmo. Então, terminando aqui, esta homilia nos aponta para não ficarmos parados em nós mesmos e experimentarmos o amor recebido da mesma forma que o amor dado. Porque afinal de contas, não é verdade, que acabamos de falar também aos Colossenses, Cristo é a imagem do Deus invisível. Se nós somos cristãos, temos que ser como Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se tudo então foi criado para Cristo, Cristo veio e novamente aquilo que estava ferido, pois tudo foi criado para ele, e ele fez novas todas as coisas, para podermos agir também segundo o mesmo Cristo para com o próximo. Amar a Deus, ao Senhor, sobre todas as coisas e ao próximo. A salvação para a vida eterna depende de como amamos a Deus e também ao próximo. Se fazemos essas duas coisas, a herança está garantida. Palavras do próprio Cristo. Que Ele nos ajude a viver esse tempo de graça. Que Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe também, nessa semana especial, dia 16, é o dia dela, não é isso? Que ela interceda por nós e nos ensine a ser bons samaritanos à imagem de Jesus Cristo. Louvado seja Deus e nosso Senhor